O que Pedro está falando aqui é o seguinte: após ele ter falado que eles estão ensinando sobre a vinda de Cristo, não inventando coisas engenhosamente boladas, sabe? Pelos homens, com astúcia, Pedro está falando que quando eles estavam no Santo Monte, eles ouviram a voz de Deus dando testemunho de Cristo. E ele entendeu que ali era a respeito da vinda de Cristo. Não, Pedro não está falando, a gente ensinou para vocês sobre a primeira vinda de Cristo, não foi inventando as coisas. Nós ouvimos Deus no monte dando testemunho. Ele não está falando só isso, porque aquela parte na transfiguração de Cristo lá no monte era a respeito da segunda vinda. Mas para ele vir a segunda, ele teria que ter vindo a primeira. Então quando Pedro está falando isso, ele está falando para os gentios, né? Porque ele escreveu para os gentios, os quais não tinham visto Cristo, mas creram, onde Paulo pregou, né? Eles creram. Um pouquinho mais depois aqui no finalzinho ele vai falar de Paulo, porque estou falando isso porque Paulo escreveu para esses gentios, né? Então, o que Pedro está falando é que não é invenção a vinda de Cristo. É verdade mesmo, eles foram testemunhas oculares, como Pedro fala aqui. Eles ouviram a voz do céu falando, este é meu filho amado, quando eles estavam no Santo Monte. E lembra, tanto é para a primeira vinda, que não era mentira, como é para a segunda, porque tem a ver com a segunda vinda de Cristo, a transfiguração. Qualquer um que fosse ler isso e prestar atenção, iria entender que é a respeito da vinda de Cristo. Por isso que Jesus fala, vocês não vão passar pela morte, alguns de vocês, até que veja o Filho do Homem vindo. Eu estou sendo um pouco redundante para ficar claro isso. Às vezes eu repito bastante essas coisas, não por ser só difícil de explicar, mas também por ser difícil de entender. Então, após Pedro ter falado isso, ele fala, nós temos mais firme as palavras dos profetas. Pedro está falando, a fé de vocês não tem que estar baseada somente na visão que eu disse, que a gente está dizendo que viu, mas também as palavras dos profetas confirmam essas coisas, confirma a primeira vinda e a volta de Cristo. Isso deixa firme as coisas que a gente está falando. Aí Pedro fala, por isso que você faz bem vocês atentar para elas. Pedro escreveu essas duas cartas para que ele se lembrasse das palavras dos profetas. Isso vai aparecer aqui, ó. Nós estamos lendo 2 Pedro, capítulo 1. No capítulo 3, ele fala, amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações a vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor Salvador, dado imediatamente a vossos apóstolos. Pedro está falando que as duas cartas que ele escreve é para que as pessoas se lembrem das palavras dos profetas. Pedro não está falando, estou escrevendo a minha carta, as minhas duas cartas, para vocês ficarem estudando ela junto com as de Paulo. Mas não podia fazer isso? Claro que podia, e deveria. Faz parte até agora do nosso evangelho. Mas Pedro está falando que a luz está nas palavras dos profetas. Para entender, porque para entender as palavras que eles falam, as coisas que vão aparecer em Apocalipse, a luz está nos profetas. E para entender as palavras dos profetas, a luz está no livro da lei. Deus ele começa a revelar o sentido das festas, o sentido espiritual, através das palavras dos profetas. Só para fechar esse exemplo, em Jeremias capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2, Deus está falando, Israel era para mim como as primícias, como as minhas primícias, as primícias da minha colheita, melhor dizendo. Deus, no Israel, Deus chama Israel de filho. Isso é para revelar muita coisa. Deus está falando, assim como Israel fazia as colheitas e entregava as primícias, assim eu estou comparando Israel. Israel era para mim como as primícias da minha colheita. E você vê que Cristo é considerado as primícias, porque através das primícias o povo era aceito. Quem traz aceitação para o povo não é o Messias? E se o Messias é um com o povo, logo, como o Messias ressuscitou sendo as primícias, trazendo aceitação para o povo, Israel haveria de ser aceito por causa do Messias e ser considerado primícias, já que é um com o Messias. Só para fechar esse exemplo, Deus começa a revelar as coisas, o sentido espiritual das festas através das palavras dos profetas. Isso quer dizer que para você entender essa linguagem de Deus e o que Deus está revelando pelos profetas, é preciso da lei, entendeu? Quer entender o que os apóstolos falam? Volta nos profetas. Quer entender a linguagem dos profetas? Volta no livro da lei. Então, aqui em 2 Pedro, prova que Pedro entendeu claramente aquelas coisas que estavam acontecendo na transfiguração. Ok? Então, o próximo passo é a gente ir para João capítulo 22, se eu não me engano. Então, agora a gente vai ler João 21.
Porque aqui tem uma grande revelação, assim como nos outros evangelhos. E está tudo conectado. Verso 18. Jesus falando para Pedro. Ó, em verdade te digo que, quando eres mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Aí João dá a interpretação. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. O mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o que o trai? Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus, Senhor, e deste, que será? Respondeu-lhe Jesus, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Aí João fala, divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Aí João explica, Jesus, porém, não disse que não morreria, mas, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? E aí João vai finalizar o seu evangelho. Jesus falou aqui que Jesus haveria de voltar. E a volta que ele está falando aqui é a volta mesmo dele, né? Ele ia ascender aos céus e ia voltar. E disse que Pedro iria ficar até que ele voltasse. Pedro não, João. Até que eles entenderam, tanto é que eles entenderam, que disseram, bom, João então não vai morrer. Até que Jesus volte, ele vai ficar vivo. Aí João explica, ele não disse isso. Ele disse que importa se eu quero que João fique até que eu venha. Aí você vê que Jesus não veio ainda e João morreu. Mas Jesus veio para João revelando o Apocalipse. Essa é a prova de que foi João que escreveu o Apocalipse. Jesus veio para João, né, logo no começo do livro, ouviu uma voz como de trombeta ao falar comigo dizendo, escreve, né, as coisas que eu vou te mostrar para 7 igrejas. E quando João olha para trás, o que ele vê? O sumo sacerdote, filho do homem, ancião de dias. E aí Jesus veio mesmo e disse que João, em Apocalipse 1, ele se achou em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor, ele aparece nos profetas. É interessante que na Bíblia Católica fala que João se achou em espírito num domingo. Isso não está no grego. Isso é invenção. João se achou em espírito no dia do Senhor. Como está no grego, como está em muitas traduções. Eu sei que a versão católica, né, ela é boa, às vezes muito mais fácil de ler, de entender, e que em muitos outros textos ela está mais parecida com o original hebraico. A versão católica, eu li ela por muito tempo. A versão evangélica ela tem mais erro do que na versão católica, mas em alguns pontos a versão católica ela sai fora da verdade, que nem nesse ponto. Não sei se todas as versões falam isso, mas a versão que eu li falava assim. Logo eu fui no grego, logo eu vi que não era assim. E isso bate, a própria revelação contextual confirma que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que ele volta. Lembra que Paulo fala do dia do Senhor? Quanto ao dia do Senhor, né? E a nossa reunião com ele, o dia do Senhor é a nossa reunião com ele, arrebatamento da igreja, aonde chega o tempo de executar a ira de Deus. E esse dia do Senhor, Paulo tirou dos profetas. Quase todos os profetas falam do dia do Senhor. E o dia do Senhor está relacionado com o dia da ira dele. Mas a igreja é livrada do dia da ira. Isso está em Daniel. Paulo fala que Deus nos livra da ira futura. Da onde ele tirou isso? Somando o dia do Senhor na palavra dos outros profetas e Daniel. Você vê que em Daniel os santos do Altíssimo são livrados da ira. Bom, mas qual é a conexão desse texto que você leu? Agora a gente vai em Apocalipse e, como eu disse, é preciso conhecer o tempo das festas para você entender o que está acontecendo. Não vai dar para explicar tudo sobre Apocalipse 1 e em Apocalipse 1 eu vou finalizar essa série de estudo das duas testemunhas. Em um outro dia eu vou continuar através de Apocalipse 11 indo até 13. Esse outro dia eu não sei quando vai ser, não vou prometer porque às vezes eu prometo que vou fazer uma continuação rápida, né, na próxima semana e não dá certo. Isso acaba demorando 2 meses. Apocalipse 1. Vou ler rápido, tá? Para destacar só o que eu quero mostrar. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas na Ásia, graça a vós da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Você vê que só nos primeiros 4 versos é estudo de 1 hora. É revelação atrás de revelação. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Em algumas versões está o soberano. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Essa palavra arrebatado em espírito, aqui é difícil. Eu vou tentar resumir o máximo que dá. Em espírito, o espírito está com letra minúscula. Por quê? Porque no grego não tem maiúsculo e minúsculo para espírito. Assim como no hebraico, Elohim é Deus no plural. Depende do contexto, o tradutor traduz deuses. Depende do contexto, Deus. Vento, a palavra vento é pneuma, depende do contexto. É espírito, depende do contexto, é vento. Mesma coisa em hebraico. A palavra vento é ruach, depende do contexto. Espírito, depende do contexto, vento. E há uma grande revelação para essas coisas, as quais não vai dar para falar nesse vídeo. A palavra em espírito, aqui, se fosse eu traduzindo, como existe vários tipos de traduções, se fosse eu traduzindo por causa do contexto e da revelação, um bom tradutor da palavra não é só aquele que conhece a gramática grega. Isso depende também. Depende de conhecer bem a gramática grega. Mas um bom tradutor de hebraico, que vai traduzir a palavra do hebraico ou do grego, depende da pessoa conhecer a revelação, a lei, os profetas, o ministério sacerdotal, as coisas do tabernáculo e o contexto. Aqui eu traduziria, eu fui arrebatado pelo Espírito, e aqui colocaria de letra maiúscula. Mas qual é a autoridade que você tem para isso? O grego, que me dá a autoridade de fazer isso, não tem maiúsculo e minúsculo, e a revelação contextual. Porque a palavra em, no grego, pode ser traduzida como em, no, na, pelo, através de. Quando você estuda grego, você vai aprender isso. Na apostila, as primeiras coisas que eles começam a ensinar na parte de gramática é isso. Mas aqui o tradutor entendeu que está falando em espírito. Porque ele entendeu que João virou um espírito e aí foi arrebatado no dia do Senhor. Ainda que tenha acontecido isso, porque carne e sangue não pode ser arrebatado para o céu, aqui o correto é pelo Espírito. Não tem quando Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade? Não tem isso daí? Poderia ser traduzido, e seria melhor, assim. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, ao Pai, pelo Espírito e pela verdade. Através do Espírito e através da verdade. E o grego permite isso, mas o tradutor quis colocar em Espírito e em verdade. Então é bom conhecer o grego por causa disso. Aqui eu sei o que está falando. João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu sei que está falando pelo Espírito do Senhor. E a palavra arrebatado não apareceu aqui por acaso. E aí ele fala, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Não é à toa a palavra dia do Senhor, em espírito, uma voz como de trombeta. Nada que Deus fale ou deixe de falar é por acaso. Nada que Deus faça ou deixe de fazer é por acaso. Eu aprendi isso no livro do profeta Daniel, que dizia,
o que vês escreve num livro e envia 7 igrejas, falando como voz de trombeta. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e cada nome que João escutava era como voz de trombeta. Cada som de trombeta era um nome de igreja. E essas 7 igrejas têm 7 anjos. Praticamente o evangelho seria dado para esses 7 anjos anunciarem para 7 igrejas. E estudando você ia ver que as 7 igrejas fala de todo o tempo, né? Não só daquele tempo, mas de todo o tempo, como é assim a profecia de Deus. É profecia. E no final do livro ainda é profecia. E aí então você, com a revelação, vê que aqui a voz de Cristo, a qual anuncia esse evangelho, está indo como voz de trombeta nos ouvidos de João. E João vai passar para 7 anjos das 7 igrejas, que é o evangelho de Deus como trombeta. Basicamente, você está vendo 7 anjos das 7 igrejas recebendo 7 trombetas. E não é à toa, porque João, é difícil de explicar isso, né? Vou finalizar o vídeo aqui, mas precisa de atenção. Precisa conhecer as festas. João ouviu voz como de trombeta. Você vê que ele foi arrebatado porque ouviu voz como de trombeta, falando com ele. Não foi à toa que Jesus quis que João ouvisse voz de trombeta. Lembra do ministério das festas, né? E quando João ouviu a voz de trombeta, ele disse, voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, representada em 7 anjos. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, ligou com Daniel, vestido de uma roupa talar, branca, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Aqui acabou de ser revelado o sumo sacerdote eterno. Eis o motivo para ele estar entre o candeeiro. No livro da lei, o sumo sacerdote, que é chamado de segunda ordem de Arão, e os seus filhos, quer dizer que futuramente os filhos de Arão, né, os filhos dos filhos de Arão, teriam que fazer esse ofício que eu vou falar. Eles teriam que colocar 7 lâmpadas em ordem. Eu não vou ler agora porque senão vai ficar muito complicado, não é esse o foco do estudo, né? É as 2 testemunhas, mas chegamos até aqui, está relacionado, né, essa parte, vamos continuar. Eles têm que colocar 7 lâmpadas em ordem e depois que as lâmpadas estivessem em ordem, eles teriam que oferecer o incenso no altar de ouro, no santo lugar. Isso é uma lei, não pode ser invertida, não pode oferecer o incenso e depois pôr as lâmpadas em ordem. Primeiro as lâmpadas em ordem, os 7 candeeiros. Quando eles estiverem acesos, que são os 7 Espíritos de Deus, aí o incenso. O que está aparecendo aqui é mais ou menos isso. O sumo sacerdote se apresentou nos 7 candeeiros de ouro, e são as 7 igrejas. Logo, um sumo sacerdote vai começar a acender os 7 fogos dele, que são os 7 Espíritos de Deus, que aparecem em Isaías. Sabedoria, temor, não lembro do resto, né? Tá em Isaías 11, agora não lembro. Mas está lá. Ele vai começar o fogo, esse fogo do Espírito na igreja, vai começar a iluminar. E isso é o que iluminava o tabernáculo. O tabernáculo não era iluminado pela luz do sol e da lua. O tabernáculo é iluminado pela luz do candeeiro. Isso é uma revelação tremenda também, que aparece em Apocalipse. E logo após isso, tem que oferecer o incenso, não é? No altar de ouro. Pela lei, é assim que se faz. E isso era todo dia. Faz parte de tardes e manhãs. Porque lá está escrito, todo dia, tarde e manhã o farás. Então é o sacrifício da tarde e da manhã. Revelação para estudar Daniel. 2.300 tardes e manhãs. E isso era o ano todo, mas somente uma vez no ano o sumo sacerdote tinha que pegar o incenso, né, pôr as lâmpadas em ordem, pegar o incenso e levar lá para o Santo dos Santos, que é o dia da expiação dos pecados. E a fumaça tinha que cobrir o propiciatório para que Arão não morresse. Isso tem a ver aqui, né? A continuação disso vai estar em Apocalipse 8. Então o ministério das festas está sendo revelado aqui, né? A continuação vai estar em Apocalipse 8. Um anjo, né, que tem autoridade de oferecer incenso e a fumaça sobe até o nariz de Deus, né, lá, e nesse contexto aparecem 7 trombetas, os 7 anjos que tocam 7 trombetas. Essa roupa que foi apresentada aqui do sumo sacerdote, por que ele é um sumo sacerdote? Primeiro porque filho do homem, João falou, semelhante ao filho do homem. Em Daniel, o filho do homem estava ascendendo aos céus até o trono do ancião de dias, certo? E aqui ele se apresentou como ancião de dias também. E quando o Filho do Homem ascende aos céus, ele escuta algo do Pai.
assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E no verso 4 do Salmo 110, esse mesmo que se assentou à destra de Deus recebeu a promessa: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo está preparando a igreja para o dia da redenção. Então Jesus ele ascendeu aos céus para se tornar sumo sacerdote eterno. E o sumo sacerdote trabalha para expiar os pecados do povo. Por isso que é importante entender o ministério das festas, para você entender o que aconteceu na cruz. No escritor de Hebreus fala lá que Jesus fez a expiação dos nossos pecados. Certo? Mas hoje, no tempo, nós continuamos pecando ainda. Por isso que ele está como um sumo sacerdote. Por isso que Paulo, mesmo depois que Cristo havia morrido, ele fala sobre o dia da redenção. O próprio Cristo fala sobre o dia da redenção. Esse é o dia em que a expiação irá aparecer sobre todos. Quando todas as pessoas que tiverem que receber a expiação dos pecados, receberem, não tiver ninguém mais para receber isso, Cristo volta. Cristo sai do santuário. E aí não tem mais ninguém a quem ele expiar os pecados. O que ele fez na cruz foi abrir o caminho para que o restante das festas entrasse em vigor. Por exemplo, para ele ser primícias, ele tinha que morrer na Páscoa. Mas o efeito do Cordeiro Pascual, do sacrifício no madeiro, ele tem que aparecer em todos os homens. Essa é a explicação porque depois da Páscoa tem que haver expiação dos pecados. Sabe, a gente não pode deixar isso batido. Teria que ser a dúvida de todo estudante da palavra de Deus. Na Páscoa, Jesus não morre pelos pecados do povo? Morre. Mas por que Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, expiação? Sexto ponto. Por que depois tem que ter expiação? E por que tem que ser um pouquinho antes dos tabernáculos? Aí tá o ministério de Cristo. E a roupa que Jesus apresentou aqui em Apocalipse 1 é a roupa do dia da expiação. O sumo sacerdote ele tinha que usar aquele éfode, aquele peitoral, quadrado, com 4 fileiras de 3 pedras preciosas, ligada no éfode. Ele tinha que usar essa roupa todos os dias, quando fosse fazer o seu trabalho no santo lugar. Mas somente uma vez por ano, quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele tinha que pôr essas vestes aqui, veste branca, para fazer a expiação do pecado do povo. E essa é a veste que ele está se apresentando aqui como sumo sacerdote. Então aqui é o dia da expiação. Aqui é o dia do Senhor. O dia em que ele vem e a expiação, vamos colocar dessa maneira, está completa. Não é que ele fez uma obra incompleta na cruz, mas a obra dele está em andamento, sendo aplicada no povo de Deus. Se a pessoa com a mente fechada, desprovida das palavras dos profetas, fica batendo o pé e dizendo, não, ele está dizendo que a obra de Cristo está incompleta, então ela não sabe o que o próprio Jesus fala. No tempo da grande tribulação, é para olhar para o céu e se alegrar, porque está perto o dia da redenção do povo. Paulo fala da redenção futura. Essa redenção é conquistada na cruz. Eles mesmos vão estar falando que a obra de Cristo está incompleta? Claro que não. Mas a obra da cruz tem que ser aplicada. Ressurreição, primícias, revestimento de poder, trombetas, expiação. A gente toca a trombeta, está no ministério das trombetas, porque fomos revestidos de poder. E nós só fomos revestidos de poder porque Cristo ressuscitou. E o ministério das trombetas consiste em anunciar o perdão dos pecados, que é o dia da expiação. Então olha aqui as festas. A sua cabeça, no verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Apontou para Daniel 10. Que fora refinado numa fornalha. Latão reluzente, na verdade é bronze aqui. E a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, ou como em outras traduções, vivo para todo sempre. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Presta atenção, Jesus se apresentou para João. Primeiramente, Jesus quis que João ouvisse a voz, como de trombeta. O ministério das trombetas, no tempo das festas, é o 5º. E aí quando ele olhou, ele viu quem? Um sumo sacerdote,
apontando para o dia da expiação. Trombetas de expiação. Antes das trombetas, tem Pentecoste, não tem? Que é revestimento de poder. E Jesus estava aqui revestido de todo o poder no céu e na terra, que é o quarto ponto, Pentecoste. E antes do Pentecoste tem primícias, não tem? Para Jesus ser revestido de poder falar com voz como de trombeta e aparecer como um sumo sacerdote, que é o sexto ponto, olha o que ele diz. Fui morto, Páscoa, passando pelos asmos, mas eis vivo para todo sempre. Primícias. Estava revestido de poder, Pentecoste. Voz como de trombetas. João olhou um sumo sacerdote no dia do Senhor, dia da expiação. O tema central aqui em Apocalipse, você vai ver que é o Cordeiro. Acaba onde? Nos tabernáculos. Os 6 pontos das festas estão aqui, logo no começo. E lá no final de Apocalipse, é claro que vai aparecer o tabernáculo de Deus antes, mas a conclusão do livro é quando a Nova Jerusalém está descendo do céu e diz, eis o tabernáculo de Deus. Como eu vou interpretar Apocalipse corretamente e os tempos sem conhecer as festas? Olha as coisas que aparecem aqui. Em Apocalipse 1 vai falar de trombetas. Não vai aparecer o nome Páscoa, mas vai falar Cordeiro. Não vai aparecer o nome Primícias, mas é ressurreição. Está vendo Jesus revestido de poder como um sumo sacerdote? Olha os desenhos que aparecem aqui. As figuras, né, melhor dizendo. A menorá, em Apocalipse 1, a menorá. Em Apocalipse 8 você vai ver o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Em Apocalipse 11, a Arca da Aliança. Aparece o altar, né, mais uma vez, e a Arca da Aliança. Em Apocalipse 15, o tabernáculo do testemunho. Menorá, altar de ouro, santo lugar. Arca da Aliança, Santo dos Santos. Tabernáculo do testemunho. Você vê as festas em todo o livro de Apocalipse. Não dá para... Isso não é o estudo agora, mas você vê. Então, quando fala das 2 testemunhas, ali você tem que entender das festas, para entender o que está acontecendo com precisão ali. Então, como eu vou interpretar Apocalipse sem conhecer o ministério do sumo sacerdote na lei? O pano de fundo de Apocalipse é as festas. O tabernáculo, quando se fala de festas, fala de tabernáculo, porque as festas são realizadas no tabernáculo. Então, aqui em Apocalipse 1, Jesus deixou para revelar coisas para João. Quando Jesus veio, lembra que Jesus falou para João, para Pedro, na verdade, o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Jesus, ele não veio, claro, né, estabeleceu o seu reino, mas quando ele veio, ele aproveitou para revelar como seria o arrebatamento. Ele veio, João foi arrebatado em espírito, né, como eu expliquei, é melhor pelo espírito, no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é a vinda dele. E aí ele se apresentou como um sumo sacerdote. O que Jesus faz na vinda dele? Qual é o ofício mais importante do sumo sacerdote? Expiação dos pecados. Não é à toa que a expiação dos pecados está colada com a festa dos tabernáculos, porque após todos os cristãos serem ressuscitados, ali a expiação aparece em todos. Esse é o dia da redenção. Ah, mas não foi na cruz? Foi, mas a gente continua pecando. Ele morreu pelos nossos pecados, mas a gente continua pecando. Ou quem é que entra em aliança com Deus e para de pecar? Ninguém. Se Jesus não fizesse esse sacrifício, não teria como ele ascender aos céus e enviar o Espírito, porque essa é a sequência que Deus deixou pelas festas. Esses são os tempos determinados. Vou dar só mais um exemplo e fecho o estudo. Apocalipse 7. Você que conhece o contexto, então não vai precisar de eu ler todo o contexto de Apocalipse 7, né? Verso 13. Um dos anciãos me perguntou, estes que trajam vestes compridas, esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação. Lembra que Jesus falou em Mateus 24? Após a grande tribulação referida, o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, as estrelas do céu cairão, e vocês vão ver o Filho do Homem vindo, com poder e glória. Esses são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. A palavra santuário é a mesma que tabernáculo. E aquele que está sentado no seu trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Vieram da grande tribulação, que é lá, né, está no nosso futuro, pertinho do final,
e apareceu a palavra tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Mas o interessante, né, vamos voltar um pouquinho, olha como esses estavam. Verso 9. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando vestes compridas brancas e com palmas nas mãos. Isso significa palmas? Não é batendo palma, não. É palmeiras, com palmeiras nas mãos, ramos de palmeiras. Segundo a lei de Deus, o povo tinha a lei de se alegrar com ramos de palmeiras na festa dos tabernáculos. O que você acha disso? Apocalipse 14. João viu o Cordeiro, Páscoa, no Monte Sião. O Monte Sião, na verdade, não é o de baixo, o Monte Santo dele. Ele fala nos profetas que está no céu. E com ele 144.000 que foram apresentados para Deus como primícias. Páscoa, primícias, tabernáculos. Então esses foram pequenos exemplos de como se deve estudar Apocalipse e de como as festas aparecem em Apocalipse. Quero finalizar o vídeo aqui. Mais para frente eu vou continuar esse vídeo a partir de Apocalipse 11. E lendo Apocalipse 11 tem que ler automaticamente o 12, o 13. E esse estudo está relacionado com o meu vídeo da besta que era e não é. Não falei da besta, como que está relacionado? A besta que era e não é, mas aparecerá, é o 8º rei. E esse 8º rei é o que faz guerra às 2 testemunhas e mata elas na metade da semana. Então, está relacionado. Se você não assistiu aquele vídeo, né, você pode assistir aquele vídeo, e naquele vídeo já tem uma continuação dele, que é o das 70 semanas, e esse pode ser antes, pode ser depois, eles estão relacionados. Então, qualquer coisa, manda a dúvida no canal, pode mandar no meu e-mail, na descrição vai ter o fanpage. Você pode entrar lá também e ver mais estudos que eu costumo escrever. Também tem o Irmão Israel. O Irmão Israel está na fanpage comigo. E tem também o blog do Felipe, do pastor Felipe. Ele também conhece todas essas coisas e ele procura ensinar no blog dele. E se você não está inscrito no canal, você pode se inscrever no meu canal, no canal do Irmão Israel e também no blog do Irmão Felipe, ok? Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês e que esse estudo possa iluminar vocês no entendimento da palavra de Deus. Amém.